Bom dia, pessoal. Essa é a segunda aula dos protozoários cavitários, né? A primeira foi a tricomoníase, que é uma doença de trato geniturinário. E agora, a giardia e as amebas, que é a terceira aula, serão as aulas dos protozoários que invadem, não que invadem, mas que se instalam no trato intestinal. A diferença da giardíase para a ameba é que a giardíase ela causa uma diarreia explosiva. Então o paciente ele não chega a ir ao banheiro. Fora que o odor das fezes da giardia é um odor característico da giardíase, coisa que para as outras doenças diarreicas a gente tem apenas ali o odor fecal mesmo, tá? Então aqui na giardíase nós temos o protozoário Giardia lamblia, que também em algumas literaturas pode ser chamado de Giardia duodenalis ou até mesmo de Giardia intestinalis. Mas o mais aceito é o termo Giardia lamblia para descrever um protozoário que vive no trato digestório, principalmente ali na região do duodeno e do jejuno, ok? Então, a Giardia lamblia, né, é um parasito que infecta vários mamíferos e homens, tá? Então fica aí já a ideia de que as fezes de outros mamíferos que transitam muito bem próximo ao ser humano podem contaminar o solo e, consequentemente, contaminar os alimentos que são ali utilizados pelo ser humano, tá? A característica principal é que são trofozoítos em forma de pera, a gente fala que é um formato piriforme. A giardia também tem um formato piriforme, da mesma forma que o tricomonas tem, tá? Então são dois protozoários ali de formato piriforme, tá certo? Ela é uma doença cosmopolita e ela está relacionada principalmente a áreas onde não se tem tratamento adequado de água e esgoto, não se tem hábitos higiênicos satisfatórios, tá? Atinge grande parte das crianças, principalmente nos primeiros meses e nos primeiros anos de crescimento, porque é comum a criança ser porca, tá? Então, ser criança é ser porco, e aí eu não estou sendo preconceituoso contra a criança, não quero que vocês entendam dessa forma, mas criança tem naturalmente, aí a psicologia pode explicar isso, ela tem fases, né? Aquela chamada fase oral anal, em que a criança pega tudo que está no chão, põe na boca. Para a criança, até ali a média dos 6 anos, hábitos higiênicos para ela não fazem tanto sentido, né? Quanto para os adultos, né? Fala assim, lave a mão, tá, mas criança rói a unha, rói o dedo, põe o dedo na boca, pega coisa que está no chão, passa a mão no animal e põe na boca, tá? Então, é um público ali mais favorecido ao desenvolvimento da giardíase, tá? Existem alguns surtos epidêmicos, mas esses surtos eles são vinculados por água, tá? Ao contrário do Trichomonas vaginalis, que não tem uma forma clássica do cisto, e sim um pseudocisto, tá? Na giardíase existe a forma de resistência, que são os cistos, e ele é muito importante para a coleta de material para diagnóstico. Já fica aí a dica, tá? Os cistos são os responsáveis pela transmissão. Então, com uma pessoa contaminada, ela se contamina porque ela ingeriu o cisto. Por onde? Água e alimentos contaminados. Transmissão direta pelas mãos, a transmissão fecal oral. As merendeiras, né, quando elas não são instruídas a lavagem das mãos correta, aquelas pessoas que estão preparando os alimentos, elas podem contaminar o alimento e, consequentemente, contaminar as pessoas. Período de incubação entre 1 a 4 semanas, a depender do estado imune da pessoa.
com a média de 7 a 14 dias. Tá? Esses são os protozoários mais primitivos que a gente tem. Tá? Ele tem característica de procarioto e de eucarioto. Tá? Ele tem membrana nuclear e citoesqueleto, por isso que ele se assemelha ao eucarioto, mas ele não possui mitocôndria também, nem nucleolo, e para quem não lembra o que é nucleolo, é basicamente RNA ribossômico. Tá? Possui uma organela muito parecida com a mitocôndria, chamada mitossoma. Ele tem metabolismo anaeróbio, tá? Embora ele possa produzir muita quantidade de ATP em relação ao anaeróbio, a bactéria anaeróbia clássica, tá? E utiliza glicose e armazena grânulos de glicogênio, tá? Então, como foi dito anteriormente, ele tem a simetria bilateral, e ele é um protozoário piriforme, em formato de pera, e é fácil o diagnóstico dele pela morfologia, porque ele tem grandes flagelos e flagelos politríqueos, né, emergindo de várias áreas do corpo, ok? O trofozoito, que é a forma ativa e que vai causar os sintomas da doença, habita o duodeno e parte do jejum, como dito anteriormente. Eles estão ali aderidos às criptas, ou aderido pelo flagelo, ou por proteínas de adesão, tá? Como dito, o metabolismo é anaeróbio, ele é aerotolerante, então ele tolera a presença de oxigênio, mas ele não se reproduz na presença de, tá? Ele se desloca no meio pelo movimento dos flagelos, tá? E a reprodução, ela é binária longitudinal, ou seja, o protozoário lateralmente forma outro, ok? O cisto é a forma de resistência, ela é eliminada pelas fezes, tá? E aqui tem uma diferença. O tipo de material fecal me ajuda a entender o tipo de protozoário, de forma que eu vou encontrar. Seja o trofozoito ou o cisto, embora o cisto seja a forma infectante. A sintomatologia é variável, geralmente assintomática, mas quando uma pessoa ela tem sintomas, sejam eles agudo ou crônico, o principal é a diarreia, tá? Dor abdominal, diarreia líquida, né? Gordurosa, né? Tem ausência de hemácias. Então, a gente está dizendo que essa protozoose ela não invade mucosa, ela não perfura a vilosidade intestinal, tá? E, como consequência do fluxo diarreico, mal absorção, tá? Esses parasitas, eles podem fazer um atapetamento do intestino, ou seja, o fluxo diarreico é tão intenso que a pessoa começa a perder as vilosidades intestinais, tá? E uma pessoa tratada pela giardíase, ela cria um mecanismo de defesa, porque essa adesão do parasito na vilosidade intestinal gera uma marca de que ali teve um patógeno. Então ali tem anticorpo do patógeno. A gente chama isso de imprint, tá? Ou seja, a gente tem uma memória mecânica da presença do protozoário ali, em algum momento da nossa infecção. O que para as pessoas saudáveis, então vamos considerar pessoas que têm boa alimentação, pessoas que têm estilo de vida satisfatório, que se contaminaram ali uma vez na vida, dificilmente elas voltam a se contaminar, tá? E uma outra forma, né, da gente entender esse processo de relação parasita-hospedeiro é quando o protozoário ele se fixa na mucosa pelos flagelos, ou ele permite também o deslocamento do protozoário de um sítio a outro pelo movimento desses flagelos. Então são as regiões flagelares, em sua grande maioria, como dito anteriormente, as principais formas de você encontrar esse
parasito no trato intestinal, tá? Há evidências de que a sintomatologia esteja sendo relacionada pela presença de uma toxina, que é a CRP-136, tá? Como dito, ela não invade mucosa, então ela não tem disenteria, tá? E a inflamação na vilosidade, a perda da microvilosidade por desidratação e o bombeamento de água do interstício para mucosa, para a cavidade intestinal gera diarreia, tá? Logo, se nós pensarmos em uma pessoa infectada com giardia e pedirmos a ela para fazer um exame laboratorial, nós vamos observar que ela vai ter uma discreta neutrofilíase e uma eosinofilia, tá? Tem participação de IgM, IgA e IgG, tá? Pessoas imunocomprometidas, principalmente HIV, não tem aumento da gravidade dos casos. Esse protozoário ele pode ter algumas proteínas de superfície, que a gente chama de VSP, né? Que podem atuar como antígenos de superfície da membrana do protozoário com a mucosa intestinal. A variação antigênica também pode variar a sintomatologia e a gravidade desses sintomas quando houver. Esse protozoário ele pode evadir o nosso sistema imune, principalmente evadir a ação de IgM, IgA e IgG, tá? E ele pode sobreviver a diferentes condições intestinais e a diferentes tipos de dieta que o paciente venha a ter, tá? Exame parasitológico. E aí tem a diferença. Nas fezes formadas, fezes sólidas, cisto, pelo método de Faust, HPJ, ou outros métodos parasitológicos diretos. Então, entrega um potinho para a pessoa fazer o cocô e analisa as fezes sólidas. Viu cisto? Positivo. Nas fezes diarreicas, nós não temos o cisto, nós temos o trofozoito, que também pode ser diagnosticado ali por algum método parasitológico fecal, tá? Ou no fluido duodenal, que é o enteroteste, biópsia de jejum, que é em último caso diagnosticado, porque como a diarreia é autolimitante, às vezes o tratamento com metronidazol pela clínica do paciente já tem uma grande chance de curar o paciente, né? Então, o enteroteste ele é mais usado quando você não conseguiu fechar o diagnóstico e acaba você precisando de uma biópsia intestinal, né? Mas isso é para casos de diarreia crônica. Mas é muito provável que uma diarreia crônica seja provocada pela giardíase, porque ela é muito, no Brasil, tá? Ela é muito sensível ao tratamento, tá? Imunológico, que não é o parasitológico direto. A gente tem ELISA, né? Que pode ser usado para pesquisa de anticorpo tanto nas fezes quanto no soro. Molecular, amostra de água, quando a gente faz PCR na água para ver se tem cisto do parasita na água, tá? Então aqui as formas, né? Tratado e corado com Giemsa, né? Então ali é o trofozoito que está à direita do vídeo de vocês. E o centro e a esquerda é o cisto, né? Que é a forma não flagelar, corado com Lugol ou na cultura a fresco, tá? Profilaxia está diretamente ligado à transmissão, saneamento básico, higiene, creches e asilos ou áreas que tem ali aglomerado de pessoas. Cuidado com alimentos, tratamento dos doentes, isso é importante, porque tem pessoas, desculpe a baixeza, mas pessoas tontas que não estudam, né? Então a gente tem pessoas que ganham prêmio Nobel, que escrevem os livros de parasitologia, os manuais, e todos eles falam: tratar doente é uma medida profilática. Por quê? Porque se a doença ela é transmissível, você trata a pessoa, essa pessoa não transmite para o ambiente e o ambiente não contamina a pessoa. Só que existem pessoas tontas que falam que profilaxia não é medida, tratar doente não é uma medida profilática, tá?
Então, não sou eu que estou dizendo, né? É todo livro de infectologia, é todo livro de parasito, é todo livro, todo protocolo. Trata quem está doente, porque se a doença ela é infecto-contagiosa, ela não contamina o ambiente, a pessoa não pega. Só que tratar a pessoa não é tão eficaz se você não associar a essa medida de tratamento o tratamento do ambiente, né, com saneamento básico e tal, porque senão você trata a pessoa volta para você 2, 3 semanas depois, tá? Tratamento dos portadores assintomáticos ele é muito importante, então aqui justifica o tratamento profilático periodicamente, tá? E também tratar animal doméstico, tá, gente? E o tratamento, ele tá no mesmo molde da tricomoníase, né? Os nitroimidazóis. Então você tem metronidazol, tinidazol, secnidazol, tá? É importante que trata e repete o tratamento em torno de 15 dias depois, tá? Mas existem casos de resistência parasitária. Cuidado com o tinidazol, que ele não pode ser dado em criança devido à toxicidade. E existe uma vacina para giardia, só que essa vacina ela é destinada para o cão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva se não é inscrito e bons estudos e até a próxima aula.